primeiro lugar, queria, em nome do DIEESE, agradecer o convite, ao Nadir, ao Carlos, pela unidade do Sindifisco Nacional aqui do Paraná, pelo convite para o debate. Prazer estar aqui à mesa junto com o Chico e com o Floriano. Floriano, nós já estamos há muito tempo nas lutas juntos, eu, o DIEESE e o Sindifisco realizamos vários trabalhos juntos. Com a Anfip agora nós realizamos um trabalho importante de diagnóstico do sistema de previdência no Brasil, de análise crítica do sistema de projeção atuarial, de projeção previdenciária que o governo utiliza. Esse material todo, as notas técnicas, os estudos estão todos disponíveis no site da Anfip, no site do DIEESE, diese.org.br. E, mais recentemente, nós lançamos, está disponível no site, está disponível para o celular, para as entidades que quiserem colocar no seu site, uma calculadora da aposentadoria que permite fazer uma comparação com esta regra que está proposta no Congresso Nacional e as regras que estão em vigor hoje no Brasil, do fator previdenciário do 85 ao 95, para que o trabalhador, para que as pessoas possam comparar qual é a sua situação presente e a situação que ela vai encontrar se a regra for aprovada. Isso tudo está disponível no site como uma contribuição ao debate. Eu queria saudar a presença de todos e registrar também a presença, como já foi registrado, do Sandro, que é o responsável pelo DIEESE aqui do Paraná, e dizer que o DIEESE, que é uma entidade criada em 1955, pelos sindicatos de trabalhadores, é uma entidade que, nesses mais de 60 anos, é financiada e dirigida pelos sindicatos de trabalhadores. E esses sindicatos que financiam o DIEESE, na verdade, financiam essa instituição, que é uma instituição que faz pesquisa, nós fazemos várias pesquisas, fazemos um trabalho longo de assessoria às negociações coletivas e temos um trabalho também de educação, de formação sindical. Esse trabalho de apoio às centrais sindicais que nós fazemos, especialmente aos temas nacionais, aos temas regionais. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos um trabalho longo sobre o piso regional junto com as centrais sindicais, apoiamos as centrais nesse trabalho de luta contra a terceirização. E hoje nós fazemos um trabalho de apoio às centrais sindicais no debate da Previdência, da reforma trabalhista e da reforma e do projeto de regulamentação da terceirização. São 3 trabalhos que temos regularmente realizado em Brasília de apoio às centrais sindicais no tratamento dessas questões. Eu vou fazer uma abordagem aqui, nesses minutos, não pretendo explicar as medidas da Previdência, porque acho que vocês já conhecem largamente. Eu vou tentar refletir um pouco, depois se tiver algum esclarecimento sobre as medidas, mas vou tentar apresentar o debate mais no sentido da lógica dessa reforma e olhando os nossos desafios para frente. Me parece que entender o contexto presente é fundamental, porque as nossas organizações, no caso o Sindifisco, o movimento sindical, visam entender para intervir nessa realidade. Nós não estamos aqui num encontro acadêmico para estudar a história, o passado, isso é fundamental que nós compreendamos. Entretanto, o nosso conhecimento visa intervir, ou seja, nesse momento as falas que me antecederam, tanto na abertura quanto do deputado, quanto da Regina da CUT, nós precisamos intervir, nós queremos barrar essa reforma. Portanto, nós queremos realizar uma ação que incida sobre essa realidade e transforme algo que se apresenta num processo legislativo, que é uma mudança constitucional e legislativa que altera uma regra. E uma regra, como nós todos vimos, que afetará todos os brasileiros e todas as brasileiras, que já estão aposentados, que estão no mercado de trabalho e irão se aposentar um dia, e todos aqueles, inclusive, que nem nasceram, que nascerão e entrarão um dia no mercado de trabalho. Ou seja, nós estamos falando de uma regra que afeta a vida da sociedade atual e a sociedade futura, daqueles que ainda nem nasceram. Portanto, estamos falando de uma regra cujo resultado tem que ser um compromisso da nossa geração com a geração futura. Não pode ser uma regra que nos beneficia, cria os melhores dos mundos para nós que vivemos e deixa o mundo destruído lá na frente. Então, tem que ser uma regra coerente com esse compromisso. Eu quero... Você quer abrir para mim?
começar a refletir algumas coisas para que nós compreendamos a importância desse debate. Primeiro, é fundamental que nós compreendamos que nós estamos fazendo o debate de uma política pública em uma das maiores economias do planeta. Então, nós não estamos falando de uma regra que afeta uma sociedade de dos 190 países do planeta, de um país menor, pequeno, cujo impacto econômico é relativamente restrito ao universo que ele se refere. Nós estamos falando de uma das maiores economias do planeta, sétima, oitava, entre as 10 maiores economias do planeta. E que nós nos transformamos em 50 anos. Nos anos 50, nós éramos a 60ª economia, e em 50 anos nós nos transformamos em uma das maiores economias do planeta. Então, essa é a primeira coisa. Por países uma centena de vezes menor do que a nossa, a democracia desses países, a vida dos seus cidadãos são postas no lixo. Os países hegemônicos invadem, matam, destroem, por muito menos do que nós somos. Portanto, nós estamos num jogo sendo um grande jogador. Ou seja, a performance brasileira nesta economia não é uma performance qualquer. Dependendo do lado que a gente jogar, teremos aliados e adversários. A segunda coisa importante é que nós somos uma grande economia porque nós temos um conjunto de fatores nesse espaço que quase nenhum outro país tem. Nós temos a combinação de um grande território, que poucos têm, de um território que tem uma costa marítima, quase nenhum outro país tem a costa marítima que nós temos. Simultaneamente, temos um espaço territorial, todo ele agriculturável, fazendo opções. Né? Nenhum de nós espera transformar a Amazônia num deserto, e nem em terra para plantar soja. Mas nós temos uma terra que é ou produção de agricultura, ou produção pecuária, ou reserva biológica. 100% desse território. Nenhum outro país tem essa reserva. Ah, a Rússia é muito grande, 2/3 dela é gelo. Nesse solo, nós temos, acima dele, floresta. Nós falamos muito do pré-sal, que é, hoje, a 4ª maior reserva de petróleo do mundo. Então, nós somos um dos gigantes na produção de petróleo. E as petrolíferas no mundo agora estão felizes no Brasil, porque nós acabamos de entregar o pré-sal. Está aberto a venda do pré-sal brasileiro. Coisa que os outros países não fazem, nós fazemos. Nós estamos entregando essa riqueza. Os noruegueses, que são um país desse tamanhinho, não sabem o que fazer com a rentabilidade do seu petróleo. Eles têm tanto recurso que eles não sabem o que fazer com o volume de recursos que eles arrecadam com o petróleo deles, sob o controle do Estado norueguês. Nós aqui estamos entregando a 4ª maior reserva de petróleo para as petrolíferas do exterior. A Shell está felicíssima com a nossa entrega. Deviam estar, evidente, né? Não deveriam ter acesso, vão ter acesso. Mas a gente não se dá conta, por exemplo, que o que nós temos na Amazônia é infinitamente maior em termos de riqueza do que o que nós temos debaixo do solo como petróleo. 1 miligrama de uma casca de uma árvore da Amazônia vale $100.000. 1 miligrama de uma casca de árvore da Amazônia. Que é uma riqueza para 1, 2, 3 mil anos. O petróleo acaba em 50 anos. Nós estamos falando de uma riqueza que nós temos que ninguém tem para alguns milênios para frente. E nós vamos entregar. Nós temos embaixo desse solo um parque aquífero de água potável, e o mundo deve entrar em guerra nos próximos séculos pela água, e nenhum outro país tem o volume de reserva de água potável como nós temos debaixo do solo. E hoje, o senador Roberto Requião lembrou que o Congresso Nacional tem uma lei para ser votada por iniciativa deste governo para vender terra. E o que tem debaixo dela e o que tem em cima dela. Há estrangeiros. O Brasil será um país que irá autorizar a venda de terra a estrangeiros.
O Brasil acabou de votar, está na mão do Temer, a sanção de que as empresas aéreas poderão ocupar o nosso espaço aéreo 100% free. Significa o seguinte, que uma empresa estrangeira vem para cá, pega o mercado, opera no mercado brasileiro sem nenhuma contrapartida, como é nos outros países. Os americanos abrem para a Air France operar nos Estados Unidos, abrem, desde que o mesmo percentual de abertura no espaço americano seja dado às americanas no território francês, limitado a 20%, 30% do espaço. No Brasil, nós vamos abrir 100% sem nenhuma contrapartida. Por que eu estou falando disso? Porque o que nós vamos discutir agora faz parte de um projeto, que é esse projeto que eu materializei em 3 ou 4 exemplos. Qual é o projeto? De uma das maiores economias do planeta. O que nós estamos operando como projeto, nesse momento, por este governo, é um projeto de transferência dos ativos deste país às empresas estrangeiras. Este é o acordo. Este é o acordo. As empresas estrangeiras que têm um volume de recursos financeiros vultuoso, desconectado de riquezas materiais, porque a riqueza financeira é fictícia, precisa encontrar ativos reais. Olha para o mundo e olha para o Brasil e para a América e diz, lá tem ativo real. Nós operamos uma mudança institucional gravíssima no país, e essa operação institucional opera uma mudança no projeto. E essa operação significa transferir os ativos desse país para o controle externo. Isso não é desconhecido, isso é público. O governo afirma que o seu projeto é: o país terá a sua estratégia de desenvolvimento financiada pelo capital privado e internacional. Isso é claro, é explícito, é anunciado. Eles acham que as empresas multinacionais virão aqui, comprarão nossos ativos, colocarão recurso e investirão. Farão. Janus Capital é um nome de um cidadão que controla um fundo de 200 bilhões de dólares para investir na América, especialmente no Brasil. Ele foi entrevistado pelo jornal Valor e perguntaram a ele. E essa entrevista foi muito engraçada, porque ela saiu na sequência de um ato muito interessante que teve, que foi o dia em que o Brasil votou no Congresso Nacional a mudança no petróleo. O presidente da Petrobras foi recebido pelo presidente da República, e, na sequência, o presidente da Shell do Brasil foi recebido pelo presidente da República. E o presidente da Shell sai da reunião com o presidente da República e diz que o Brasil estava no rumo certo. Está evidente que está no rumo certo para eles, evidente. E esse Janus Capital dá uma entrevista ao Valor e pergunta a ele, bom, o país espera que as empresas venham para cá investir. Ele disse, não, nós iremos. Nós vamos mobilizar os recursos e iremos. Mas o que vocês precisam para investir no Brasil? Eles precisam de 3 coisas. Vocês precisam fazer a redução do tamanho do Estado e o controle do gasto público, vocês precisam fazer a reforma da Previdência e vocês precisam fazer a reforma trabalhista. Ele foi claro, está no jornal. Eu até escrevi um artigo, se vocês quiserem, posso passar para vocês. Tem o dia que ele fez a declaração, com o jornal, ele foi claro. Nós iremos para o Brasil fazer os investimentos se tivermos essa garantia. Por quê? Por que os estrangeiros vêm para cá para pegar uma das maiores economias do planeta e dizem, eu preciso dessas 3 coisas? Nós precisamos entender a lógica, porque aí a gente entende por que essa reforma tem todo sentido. Ela faz todo sentido. Ela é necessária para esse projeto. E eu quero depois terminar só comentando o que seria uma outra visão de uma reforma necessária para um outro projeto que é diferente desse. Por que ela é necessária? Os investidores virão para cá para ter resultado. Esse resultado significa produzir, deixar uma parte aqui
e levar a outra parte do resultado, que, no geral, é uma boa parte do lucro. Um dos nossos problemas, ao tomar a decisão de desenvolver-se com recurso externo, é que o recurso externo que vem realiza a atividade econômica, gera um lucro, e o capitalismo é de sucesso do pós-guerra, porque as sociedades regularam dizendo, quando uma empresa tem lucro, tem dois destinos, depois ela pagar os salários, ou esse lucro vira reinvestimento da empresa, e aí a sociedade diz, se reinvestir, tributa pouco, por quê? Porque a empresa pega o seu resultado e amplia a capacidade produtiva, gera mais emprego e, portanto, faz a economia crescer. Mas se o acionista tira o lucro, como retirada pessoal, tributa lá em cima. Os americanos, no pós-guerra, resolveram tributar o lucro dos ricos, que retiravam o recurso de suas empresas, a uma taxa de 70%. Retira 100, 70 de tributo. Os americanos não gostaram da ideia e elegeram o Reagan lá atrás, que começou um projeto de mudança tributária, e hoje a tributação máxima é 38%. Ou seja, eles não estão brincando, nunca brincaram, lá e aqui. Bom, mas é assim, tributa, e daí vai dar um Estado, vamos ver o que nós vamos fazer com esse recurso, que aí é o papel do Estado. O que eles estão dizendo para nós? Primeiro, controle o tamanho do Estado. Eles estão preocupados com o tamanho do Estado? Não querem nem saber. Tem duas coisas que eles estão preocupados, na verdade. Que o Estado não nos limite do ponto de vista das oportunidades de negócio. Se der para fazer educação privada, saúde privada, passa o que der para passar para a gente. Passa o que dá para passar. Não dispute no setor financeiro, não dispute nas empresas estatais, não dispute. De um lado. De outro lado, claramente, queremos ter segurança que vocês não vão aumentar a tributação. Então, são as duas coisas básicas que nós já entregamos, porque nós já fizemos, no final do ano passado, uma medida que congela o gasto público por 20 anos, o que é um escândalo. Não há país no mundo que tenha feito essa loucura. E nós dissemos no ano passado, vocês são loucos, porque vocês vão fazer essa medida desconectada do comportamento da Receita. E a hora que essa Receita cair, como nessa recessão, vocês vão colocar esse país em uma armadilha. Eles estão colocando, já colocaram. O governo está há um mês tentando dizer qual é, disse nessa semana qual é o corte, porque eles perceberam a caca que eles fizeram. Por quê? Porque a Receita caiu mais do que o corte que eles previram. E eles vão ter que cortar para além do corte que eles previram. O governo anunciou agora um corte de 48 bilhões. O governo tem hoje 120 bilhões para gastar. O resto é tudo despesa vinculada e receita vinculada. Ao cortar 48, ele está cortando mais de um terço. Significa que ele acabou de cortar 85% do Minha Casa Minha Vida e 72% de todo o investimento do PAC, que já era grãozinho que eles tinham deixado. Acabou o investimento público no Brasil esse ano. Não vai ter. Não tem recurso para fazer. E o governo está anunciando o tempo todo que nós teremos crescimento econômico. Eu não consigo enxergar da onde. Evidente que eu sei que o papel deles é tentar jogar otimismo na economia. A única coisa que eu sei é que na economia não existe fada. Empresário é sujeito objetivo, não acredita nesses duendes. Ele acredita em investimento. A hora que se faz esse corte, ele está dizendo, dançou o investimento. Não tem demanda na indústria de gasto público. Quem faz demanda para a indústria? Ah, o consumidor. O consumidor está ferrado. 13 milhões hoje anunciados de desemprego, a taxa de desemprego crescendo. O presidente foi o mês passado, anunciar a criação de empregos em fevereiro. Isso é... Vão quebrar a cara, porque a taxa de desemprego vai crescer. Está aqui, na maior taxa de desemprego nos últimos anos. Cresce como? As famílias não consomem, o governo não consome, o mundo não está consumindo, o mundo quer vender, todo mundo quer vender para todo mundo, ninguém quer comprar. Nós vamos crescer da onde? Bom, mas... Eles estão dizendo para a gente, segura o tamanho do Estado, não
nos ameacem, investidores internacionais, com o aumento de impostos. E, ao segurar o tamanho do Estado, honrem com as transferências feitas pela dívida pública. Porque nós já estamos meio cansados, nós, investidores internacionais, de ir para esses países e não temos a garantia da remuneração da dívida pública. Porque eles são alocadores de recursos especulativos na dívida pública brasileira. E ganham como em nenhum outro lugar no mundo. O ano passado, nós transferimos, a título do custo da dívida, 500 bilhões de reais. 500. 4 vezes o que eles querem cortar na Previdência. Em um ano. Ninguém ganha tanto recurso sem fazer nada como investindo na dívida pública brasileira. O que eles estão querendo dizer para a gente é: organize o Estado para continuar pagando regularmente sem quebrar esse fluxo. Então, essa é a primeira demanda, já conseguiram. O Estado brasileiro já fez o ajuste para 20 anos e nós estamos fadados a termos um Estado, na fala do ministro da Fazenda, em 20 anos, a metade do que é hoje. Hoje o Estado custa 18% do PIB, 19%, daqui a 10 anos custará menos de 10%. Como que o Estado vai ser metade do que ele é hoje, eu não consigo imaginar. Porque hoje já não está boa a saúde, a educação, e vai ser metade. Eu não consigo imaginar. Consigo ver uma tragédia. Consigo ver que nós vamos quebrar esse país, vai ter guerra, nós vamos para o pau, nós não vamos ficar quietos. Né? Então, eu acho que essa é uma medida que não vai durar muito, nós temos que acabar com ela logo. A segunda parte da iniciativa que eles propõem é a garantia de que, para cumprir essa primeira parte, que é segurar o tamanho do Estado, você precisa controlar as principais contas. Quais as contas que não dá para controlar? Previdência é uma delas. Por quê? Porque a Constituição de 88 vinculou uma série de compromissos. Por isso, esta medida, ela é essencial. Quando nós dizemos, nós vamos barrar esta medida, é mais ou menos como a gente estivesse dizendo, nós vamos colocar o Temer para fora do governo. É disso que nós estamos falando. Essa medida só vai ser barrada se nós colocarmos a sociedade toda ela enfrentando o problema. Se não for, ela não vai ser barrada. A gente tem que entender isso. O projeto aprovado no final do ano passado, que coloca um limite de 20 anos para o gasto público, só para em pé. Não tem outra possibilidade se fizer a reforma da Previdência que eles desenharam. Por isso que ela faz sentido. Ela é necessária. A sobrevivência desse governo depende dessa medida. Porque ela é que permite operar o que eles prometeram entregar, que é não deixar o Estado aumentar, e nem aumentar imposto, e garantir o repasse do recurso para a remuneração da dívida pública. Então, ela é necessária. Eles podem dizer, é a quimioterapia para o câncer avançado. Na visão deles é exatamente isso. Senão, um outro paciente morre, é verdade. Então, eles não estão mentindo quando eles estão falando isso. Morre para a perspectiva deles. O projeto deles acaba se não passar a reforma da Previdência. Portanto, não é uma briga qualquer. É uma briga desta magnitude em uma das maiores economias do planeta. Um monte de gente olhando para cá, para nós. Um monte de gente querendo colocar um monte de coisa aqui na frente das nossas praias para dizer, estamos atentos ao que vocês estão fazendo. Em 1955, quando o Getúlio anunciou que ia criar a Petrobras, o Getúlio imaginou colocar um nacionalista como o primeiro presidente da Petrobras. O embaixador americano mandou uma mensagem para o presidente americano e ele mandou a deslocar a chamada Quinta Frota para o litoral brasileiro. O primeiro presidente da Petrobras não foi um nacionalista. Era um projeto de empresa. Hoje nós temos a 4ª maior reserva de petróleo do planeta. Então, eles não brincam, nunca brincaram. Eles gostam de democracia enquanto a democracia os atende. Quando a democracia não os atende, fazem o que for necessário. Na Grécia, no Brasil, no Paraguai, seja onde que for. Então, o que nós estamos enfrentando agora é um compromisso muito sério, que o governo brasileiro assumiu com esses investidores.
E a terceira dimensão do investimento, do compromisso, que é fundamental, que é a outra parte da reforma, que é a reforma trabalhista. Por que ela é necessária? Porque a terceira parte da entrega é: nós garantiremos ao investidor que o custo do trabalho no Brasil vai estar sob controle. A reforma trabalhista é fundamental para isso. Tem que reduzir estruturalmente o custo do trabalho para que nós sejamos uma plataforma de produção capaz de concorrer com a Nigéria, com a China, com o Vietnã, seja lá com quem for. Produzindo nesse espaço territorial para acessar a América Latina como um todo. E ser uma base de produção para o mercado interno e para exportação. Os investidores virão se essas três coisas forem entregues. E se junto com isso nós continuarmos vendendo o nosso patrimônio, já estamos fazendo, ninguém está dando atenção a isso. Em ordem de importância, o que é o mais importante? É que nós estamos vendendo todo o nosso patrimônio, não tem nada mais importante do que isso. Aí a Previdência é muito menor do que isso. A Previdência é uma unha encravada, perto da venda dos nossos ativos. Porque sem ativo não vai ter Previdência, não vai ter saúde, não vai ter educação, vai dançar tudo. Eu já falo um pouquinho por quê. Então, do ponto de vista de ordem, de prioridade, primeira prioridade, do ponto de vista do que eles estão fazendo, é a transferência dos ativos. Ativo natural, patrimônio físico de empresa e a terra e os minérios, ou a floresta, ou a água que está vinculada a ela, né? A riqueza natural que está vinculada além do patrimônio da própria terra. Isso é o mais importante. E nós não estamos dando atenção a ela. Isso é a doença grave. A Previdência é uma unha encravada, perto do que isso significa. Depois disso, dessas coisas todas, vem a Previdência, vem a reforma trabalhista. Ah, mas a reforma trabalhista é mais importante do que a Previdência é. A reforma trabalhista altera o sistema de relação de produção econômica de toda a economia. Toda a economia vai ser alterada por uma nova regra de produção e de transferência de renda gerada pela riqueza na forma de salário. Nós alteramos, portanto, a vida de todos os trabalhadores por décadas daqui para frente, e de quanto vai para lucro e quanto vai para salário. Do ponto de vista do impacto econômico, é muito superior ao impacto econômico da Previdência. Mas também é algo que a gente não percebe, ela é invisível. Ela é invisível. E ela vai ser operada mais rapidamente do que a reforma da Previdência. O relator da reforma trabalhista, que a semana que vem entregar o seu relatório. E no seu relatório, um dos objetivos claros é um ataque direto aos sindicatos. Mas por quê? Porque uma das formas de destruir a capacidade de regulação dos salários é destruir os sindicatos. Na visão deles, e os escritos, os estudos que eles produzem, que está aí, produzido pelas universidades, que formam as pessoas que pensam o projeto deles, dizem o sindicato é uma distorção em uma economia de mercado porque segura os salários. Então, eles querem acabar. Não acabar no sentido que fecha, mas reduzir a nossa capacidade de atuação. Então, o efeito dessa reforma é muito superior ao efeito da Previdência. Depois da reforma trabalhista, vem a reforma da Previdência, que tem um efeito econômico importante e social muito importante. Por que eu disse que as duas primeiras são prioritárias, do ponto de vista do impacto? Porque elas alteram o sistema de produção econômica do país, e é o sistema de produção econômica que gera os tributos, que gera o financiamento das políticas sociais e da própria Previdência. Se eu altero o padrão de produção econômica e altero a forma de produzir e de tributar, eu reduzo a minha capacidade de realizar política pública e a Previdência. Então, o que está em disputa não é só como que eu realizo a Previdência. Antes disso, o que está em disputa é a mudança da regra na produção econômica e na forma de eu extrair parte dessa produção como tributo para realizar as políticas públicas e, inclusive, da Previdência. Se eu destruo essa base, necessariamente eu vou ter que alterar as outras coisas, porque eu vou perder capacidade
fiscal para fazer, que é o que vocês fazem. Imagina vocês fiscalizando uma base crescentemente cada vez mais informal. Vocês fiscalizam quem? Cadê a empresa? A empresa não existe, ela é ilegal. Ela está onde? Bom, é evidente que o trabalho de vocês como fiscais vai reduzindo a capacidade de intervenção. Se a lei os autoriza a fazer uma série de coisas, você perde em poder. Se a forma de tributar é fragilizada, vocês perdem poder de fiscalizar. Não é vocês, pessoas, é o Estado. Bom, é isso que está sendo operado. Portanto, essas mexidas alteram a base fiscal e, portanto, alteram o resultado da aplicação desse recurso, que é a política pública, no caso, a própria Previdência. O que é importante a gente entender é que essas três coisas estão se reproduzindo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela é uma entrega que foi prometida, ela é uma entrega que precisa ser realizada e precisa ser realizada em um determinado tempo. Qual é o tempo? É o tempo da próxima eleição. Nenhum governante vai ser eleito. Imagina quem estava hoje de manhã lá na Assembleia Legislativa, que os 3 ou 4 oradores ali fossem 3 candidatos. O Requião, o Paim, o Tadeu, o próprio Maurício, todos eles fossem, cada um candidato por um partido. Vocês imaginam que algum desses candidatos ia fazer uma campanha dizendo: estou aqui propondo esta reforma da Previdência? Estou aqui propondo que nós vendamos as terras aos estrangeiros? Estou propondo aqui que a gente entregue o pré-sal? Você acha que a sociedade brasileira iria eleger um governante com esse projeto? Por isso que esse governo tem que fazer até o final do ano que vem tudo o que for necessário. Porque não foi colocado pelo voto. Não foi a sociedade que o escolheu para fazer esse projeto. E ele tem que fazer até o final do ano que vem. Eles não têm certeza que a sociedade escolha alguém para fazer isso que foi feito. Então, o que nós estamos enfrentando agora não é uma briga qualquer, é uma briga que tem tempo marcado. Acho que a gente tem que ter toda a clareza de que nesse jogo, se for necessário, não terá eleição ano que vem. Isso faz parte do jogo. Portanto, se nós queremos, de fato, fazer a luta que nós estamos fazendo, que é barrar a reforma da Previdência, isso daí é mais ou menos como empurrar um elefante na subida. Só que se a gente conseguir empurrar esse elefante, vão vir uns 1000 elefantes para a gente empurrar ao mesmo tempo, que vai ser segurar a eleição ano que vem. Não estou nem falando de candidato, quem vai ser eleito, dizendo é ter a eleição. Porque se a gente derrotar a Previdência, vai ter outra saída. E nós vamos ter que saber que nós vamos ter que segurar 1000 elefantes na subida. Não vai ser só esse da Previdência, não. Não vai ser só esse. Então, não é brincadeira o que nós estamos enfrentando, é muito grave, e acho que nós precisamos ter clareza de fazer. Eu quero terminar minha exposição fazendo o fechamento, pensando o outro lado. Nós precisamos, simultaneamente a fazer esse esforço agora de unidade na resistência, transformar essa nossa unidade numa capacidade de afirmação de um projeto. Uma das maiores economias do planeta não pode ter, nesse nosso campo, uma ausência de enunciado de um projeto de para onde que a gente quer ir. Se não é isso que eu falei até agora, e isso faz sentido para um monte de gente, e isso que eles estão fazendo vai fazer esse país voltar a crescer? Vai, mas seremos um país rico de pobres, porque a nossa riqueza não ficará aqui e nem será distribuída para a sociedade. Mas se não é esse o nosso projeto, qual é o nosso projeto? Nós precisamos ter capacidade de enunciar o nosso projeto para que os candidatos possam se referenciar nesse projeto e dizer: olha, a sociedade está adiantando que nós queremos ir mais ou menos por ali. Quais são as propostas? Quais são as nossas propostas para sustentar um projeto de desenvolvimento nacional? Um pouco o que o Requião hoje de manhã falou. Ele chegou a tocar, que estava na audiência lá, ele começou a falar algumas ideias, né? Qual é o nosso projeto? De um país que tem a base da agricultura como nós temos,
E somos, e seremos, nos próximos anos, o principal produtor mundial de alimentos. Nenhum país tem a base de agricultura para expansão como nós temos. Então, do jeito que nós vamos, nós seremos já os maiores produtores de grãos e já somos o maior produtor de carne, aliás, sendo destruída nesse momento. Não sei se vocês repararam que as nossas 3 frentes de expansão tecnológica, onde o Brasil é top no mundo e tem presença internacional no mundo, foram destruídas nos últimos anos. Petrobras, nós somos top em exploração de petróleo profundo, destruído. Empresas nacionais, 5.000 empresas especializadas nessa área, destruídas. A Petrobras acabou de fazer um leilão para recuperar a produção de Copérgia e proibiu as empresas nacionais de participar do processo licitatório. Acabamos com a nossa frente de expansão, onde nós éramos top tecnologicamente, petróleo. É como se os chineses resolvessem agora jogar a microcomputação no lixo. É isso que nós fizemos. Imagina os chineses dizendo, vou jogar microcomputador, tudo no lixo. Isso é porcaria. Isso que nós fizemos. Aí, em seguida, nós acabamos com as grandes empreiteiras. Aliás, Curitiba é a base para fazer isso. Acabamos. As nossas empreiteiras eram top do ponto de vista tecnológico. Uma empreiteira nossa construiu agora o Canal do Panamá, segunda parte do Canal do Panamá, em 75% do tempo mínimo que tinha sido colocado pela licitação e num custo de 1/3 menor do que estava sendo indicado. Porque nós temos tecnologia de ponta, acabamos de destruir. E acabamos agora de começar a destruir o setor de carnes, onde o Brasil é primeiro no mundo, é o principal produtor exportador mundial de carne do planeta. A Polícia Federal verificou 5.000 unidades de produção de carne no Brasil e desconfia que tem problema em 21. E transformou as 5.000 unidades no vilão do jeito que transformou. Por quê? O que vocês acham que esses investidores internacionais esperam da nossa operação de destruição da nossa capacidade nacional de produção? Os resultados estão sendo entregues rapidamente. Bom, vamos ver o que vai acontecer. O pessoal da construção civil já sabe o que vai acontecer com eles. Da carne vai ver agora. Petróleo, o pessoal já sabe o que vai acontecer. As empresas que eram prestadores de serviço da Petrobras sabem o que vai acontecer com eles, porque já aconteceu. Então, nós estamos jogando. Nós estamos jogando a nossa capacidade nacional de engenharia, de produção, de tecnologia, de investimento no lixo. Rapidamente. Sem essa capacidade, uma economia como a brasileira não consegue sustentar a sua estratégia. Uma economia com o nosso tamanho precisa ter uma capacidade industrial e tecnológica que essas empresas acumulavam. Bom, se o nosso dilema é, mais ou menos como se nós fôssemos um médico, olhando para o paciente e dizendo, eu vou acabar com o teu problema, de que jeito? Eu te mato. É assim que nós estamos fazendo. Nós acabamos com a corrupção matando a empresa nacional. Pergunto eu, dado que a nossa operação é correta, o que aconteceu com as multinacionais que fraudaram a construção do metrô em São Paulo? A Alemanha fechou a Siemens? Vocês viram a Alemanha fazer alguma coisa contra a Siemens? E o que o Brasil está fazendo com a Petrobras e as empresas brasileiras no exterior? Colaborando com os governos exteriores para acabar com as nossas empresas. Engraçado que os alemães não fizeram isso com a Siemens, que fez a mesma corrupção na construção do metrô. Por que a Siemens não está todo dia na manchete do jornal no Brasil? Onde que está a Siemens? Onde que está o consórcio das empresas multinacionais que fizeram a mesma coisa que a Odebrecht, que todas elas fizeram financiando campanha? Onde que elas estão? Por que nós estamos fazendo com as nossas empresas o que os alemães não fazem com as suas empresas? Elas são menos corruptas do que a nossa? Não. Vocês acreditam que uma empresa chinesa é menos corrupta do que as nossas? Se vier aqui para o Brasil, no nosso sistema? E a nossa lá? As nossas empresas são corruptas lá porque lá não tem problema nenhum, são só as nossas. A hora que tirar nossas empresas, acabou o problema desses países. Nós acreditamos nisso. Alguém acredita nisso? Bom,
então, nós temos que entender que nós estamos num jogo pesado, num jogo de uma das maiores economias do planeta, que detém riquezas que ninguém detém, e que isso está em disputa. O nosso projeto tem que ser um projeto capaz, de um lado, de afirmar o que nós vamos conduzir,